Dinossauro, avião, pororoca, timão. Histórias vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, pequi, Opala, Sambaqui. Entender de Minas, saber quem sou eu. Como posso descobrir? Conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer a mim. Saber quem sou eu, já sei como fazer. Conhecendo museus, conhecendo museus. Conhecendo museus. Aprende algum ofício, pois enquanto a fortuna pode se perder de repente, o ofício fica para toda a vida. Essa antiga citação romana nos leva a uma viagem pelo passado, ao tempo em que as profissões eram ensinadas pelos mestres aos seus aprendizes. O mestre exigia a dedicação absoluta de seu discípulo para lhe ensinar os segredos e artes de seu trabalho. Na correria dos dias de hoje, poucas vezes paramos para pensar nesse assunto. Como eram a vida e as condições de trabalho nos séculos passados? Que tipos de ofícios ou profissões existiam? Quais deles permanecem nos dias de hoje? Quais foram pontos de partida para a evolução tecnológica que nos rodeia? Para responder a essas perguntas, vamos viajar pelo universo do trabalho no Brasil entre os séculos 17 e 20, conhecendo o Museu de Artes e Ofícios. Museu de Artes e Ofícios. A localização do museu não podia ser mais adequada. Ele fica na estação central de Belo Horizonte, na Praça Rui Barbosa, onde funciona também uma estação de metrô e um ramal ferroviário, e circulam diariamente milhares de pessoas. Esse espaço cultural, onde tudo alude ao universo do trabalho, fica assim bem próximo de seus protagonistas, os trabalhadores. Para abrigar o museu, foram restaurados 2 prédios antigos com uma arquitetura de extrema beleza, inaugurados na década de 1920 para servir como estação central de Belo Horizonte. Tombados pelo patrimônio histórico, a sua restauração acabou impulsionando a recuperação de toda a área ao redor, como a Praça da Estação, marco inaugural da cidade, consolidando a região como um polo cultural. O projeto do museógrafo Pierre Catel integra os 2 prédios principais por um túnel. As áreas externas próximas às plataformas de embarque e desembarque do metrô foram transformadas em galerias de exposição, criando uma surpreendente estação metrô. A área total é de 9.200 metros quadrados e abrange espaço para exposições de curta e média duração, jardim-museu, área de convivência, café e loja. O Museu de Artes e Ofícios é um dos mais bem estruturados do Brasil. Seu acervo inclui mais de 2.000 peças dos séculos 18 ao 20, vindas de diversas regiões do país, em que estão representados os mais variados ofícios do homem brasileiro. A coleção que deu origem ao acervo foi doada pela empreendedora cultural e empresária Ângela Gutierrez, fundadora do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, que leva o nome de seu pai. Foi um trabalho de décadas, começado pelo pai e continuado pela filha, de garimpar e selecionar essas peças por todo o Brasil. Esse acervo surgiu da paixão de um homem, de um brasileiro, Flávio Gutierrez, por esse tipo de peça que compõe o universo do trabalho no Brasil até a fase pré-industrial. E ele falava o seguinte, uma coisa que eu acho que é importante que se repita hoje. Ele falava, olha, o que está dentro das salas de visita, dentro das igrejas, isso vai ser preservado a qualquer custo. Agora, o que está na cozinha, o que está no quintal, o que está nas trilhas, no mato, isso alguém tem que comprar, restaurar e guardar, porque essa memória o nosso país não vai ter. E hoje eu vejo que sabedoria, como que aquilo é verdadeiro, aquilo que ele falava.
O acervo permanente tem ferramentas, utensílios, máquinas e equipamentos diversos. Eles expressam várias formas de conhecimento e também revelam diferentes condições sociais e de trabalho. A proposta museológica é rica e interessante, organizada por áreas temáticas que vão mapeando as trilhas da história do trabalho no Brasil. Vários conjuntos de ofícios têm o apoio de um quiosque multimídia, onde o visitante pode buscar informações que complementam o que está vendo. Ofícios da conservação e transformação dos alimentos. Antigamente, a cozinha era considerada território feminino. Hoje, vários homens têm consagrado a sua reputação de excelentes cozinheiros. Nessa área, vamos mostrar vários objetos curiosos e outros que ainda fazem parte do nosso cotidiano. Esse é um raríssimo fogão de catre. Tem esse nome porque é parecido com uma cama. Agora vamos ver alguns desses objetos criados para facilitar a vida da cozinheira, numa época em que os atuais eletrodomésticos seriam considerados objetos de ficção científica. O almofariz com pilão era usado para triturar alimentos, assim como a moenda manual para milho e outros grãos. Aqui temos diferentes modelos de fogareiro. Para cortar carne, utilizava-se a machadinha e para salgar toucinhos, essa mesa de madeira. Sabe o que é essa caixa? Uma batedeira manual de manteiga. Girava-se para chacoalhar a nata até virar manteiga. Essas formas são para doces e bolos e esse funil é bem prático para encher 3 vasilhas ao mesmo tempo. As formas de queijo tinham muitos modelos. Essa é uma mesa para a drenagem do soro. E aqui, várias prensas para a fabricação de queijos. E esta outra prensa é para extrair óleo de grãos, como o amendoim, por exemplo. Temos também diferentes tipos de panelas, gamelas e jarros feitos em barro ou madeira. Já esse tacho de ferro era ideal para torrar farinha. Se hoje já é difícil o trabalho da dona de casa, imagina naquela época. Ofícios da madeira. A carpintaria sempre foi um ofício de muitos recursos e que até hoje exige muita habilidade. Aqui temos vários utensílios usados pelos marceneiros. O bedame ou formão utilizado para fazer entalhes. As brocas para furar a madeira. A enxó para desbastar peças grossas. Esse compasso tem uma garra para fixar o lápis. Até hoje vemos modelos assim. As plainas para deixar a madeira lisinha. A goiva é usada para talhar os contornos e a goveta para abrir molduras e rebaixos. Aqui estão expostos também diversos tipos de martelos e serrotes. Dependendo do tipo de corte e da madeira, é utilizado um modelo diferente. Esse alicate serve para travar os dentes do serrote e assim melhorar o seu corte. Ofícios do fio e do tecido. As roupas das famílias e outras peças de tecido, como toalhas, lençóis, tapetes e panos de cozinha, eram confeccionados artesanalmente pelas mãos de habilidosas mulheres, que se ocupavam também da fiação e da tecelagem. A roda de fiar, ou roca, era um instrumento utilizado para essa tarefa. Essa é a lançadeira, utilizada para construir a trama entre os fios. Aqui temos outros instrumentos utilizados na tecelagem. O descaroçador de algodão, que usa 2 cilindros movidos à manivela para retirar as sementes dos chumaços de algodão,
e a dobadeira de sarrilho, aparelho que permite transformar as meadas em novelos. Ofícios do comércio. Qual a função do comércio no passado e no presente? Quais são as transformações sofridas pelos atos de vender e comprar e seus significados? Conhecendo a história de antigos comerciantes como ambulantes e mascates, podemos refletir sobre estas questões que continuam a ser importantes numa sociedade consumista como a atual. Essa mesinha e esse tabuleiro para doces eram utilizados por vendedores ambulantes e devem ter alegrado a vida de muitas crianças e de adultos também. Balanças e medidores de volume precisos eram fundamentais para que os fregueses não se sentissem enganados, e alguns desses modelos ainda são muito úteis para os comerciantes de hoje. Ofícios da cerâmica. A fabricação de cerâmicas é outro ofício que perdura até hoje. Aqui temos moldes para telhas e modelos de telhas dos séculos 19 e 20. Essa é uma prensa manual para a fabricação de telhas. E aqui temos uma bancada de oleiro com torno. Daqui a pouco eu volto para mostrar objetos interessantes como essa cadeira. Você imagina para que tipo de ofício ela era usada? Você vai descobrir essa e muitas outras curiosidades sobre o universo do trabalho. Até já! Voltamos à nossa viagem pelo mundo do trabalho. Essa cadeira é um dos destaques do Museu de Artes e Ofícios. Ela era utilizada por um dentista ambulante que viajava pelo interior de Minas Gerais e da Bahia no século XIX. Os serviços que esse profissional oferecia eram a extração de dentes e a fabricação de dentaduras. A extração era feita com ferramentas como essas. Esse par de ferros faziam parte dos seus instrumentos de trabalho. E a gente ainda reclama do motorzinho do dentista de hoje. Esse objeto, chamado mufla, servia para modelagem de dentaduras. Para vocês terem uma ideia da dificuldade da época, a produção das próteses se fazia com a ajuda de um maçarico, que era aquecido através de um fole a pedal. Falando em fole e em dentaduras, isso remete a outro ofício que hoje está praticamente extinto, o ofício de ferreiro. Ofícios do fogo. Com a ajuda do fogo usado para amolecer a matéria-prima na forja, eles eram mestres em transformar metais em objetos variados. Essa pá era usada pelo ferreiro para comprimir o carvão ao acender a forja. Ele atiçava o fogo com os foles e usava a bigorna para apoiar o ferro a ser batido enquanto ainda quente. O ofício de ferreiro era um dos mais requisitados na era pré-industrial. Ofícios da lapidação e ourivesaria. Outro ofício muito valorizado era o dos ourives, uma profissão que perdura até os dias de hoje. Ele manipula pedras e metais preciosos para criar joias, caixinhas, enfeites e outros objetos delicados e refinados. Esses eram alguns dos equipamentos usados pelos ourives nos séculos 19 e 20. As balanças de precisão usadas para pesar os materiais, o cadinho de grafite utilizado para fundir metais, a lingoteira usada para fundir placas e barras de metal para a fabricação de fios, e o paquímetro e o quinteiro, instrumentos para medição de materiais. Esse par de tiras estreitas em bronze servia para a fabricação de anéis. Depois de terem suas extremidades soldadas, os anéis recebiam a decoração desejada, como uma pedra ou um selo. A profissão de ourives é uma das mais antigas, com mais de 4.500 anos.
Ofícios do couro. Os ofícios ligados ao couro envolvem desde a confecção de sapatos e chapéus até a fabricação de selas para montaria. São ofícios que continuam a existir nos dias de hoje. Esses são tambores, tenazes e varas de esticar, utilizados para curtir o couro. Essas são formas feitas de madeira para confeccionar chapéus de couro e esse torno para alargá-los, afinal, cada um tem um tamanho de cabeça diferente. Esse curioso instrumento chama-se tala e era utilizado por sapateiros e chapeleiros. A função é prender na extremidade móvel a peça a ser trabalhada, enquanto a outra extremidade se fixa entre as pernas. Por falar em sapateiros, a máquina de costurar couro do século XIX era movida a pedal. Esses estojos contêm gravadores para gravar letras e nomes nos calçados. Já os marcadores servem para fazer desenhos no couro. Temos ainda formas de modelos e tamanhos variados e esse pé de ferro, que é utilizado até hoje para apoiar os calçados durante os reparos. Os perfuradores são usados para fazer os buracos dos cintos ou para passar o cordão do sapato. De todos os acessórios que compõem a lista de equipamentos do cavaleiro, a sela era, e continua sendo, sem dúvida, o mais emblemático. Vamos conhecer alguns equipamentos da selaria. O chamado caco é uma armação em madeira que dá a forma característica da sela, para se ajustar ao dorso do animal. Esse é um cavalete de forma rústica, era utilizado para a montagem de selas. A corda de couro trançado, o marcador para desenhos e a mesa para esticar couro são outros equipamentos que ilustram esse ofício. Esse é um modelo de sela feminina, pois as mulheres antigamente sentavam-se de lado no cavalo, por causa das saias volumosas. Ofícios do transporte. Antigamente, os meios de transporte mais comuns eram os cavalos, mulas, jumentos, utilizados por tropeiros, fazendeiros, mascates e todo tipo de profissional que precisava deslocar-se por esse Brasil afora. Para levar roupas, equipamentos, alimentos e miudezas em geral durante as viagens, nada como esses grandes alforjes ou as bruacas, bolsas um pouco menores de couro presos no lombo do cavalo. Esse objeto de chifre, que mais parece um bico de pássaro, é uma cornicha, utilizada para guardar rapé ou outros tipos de pós. O cabeção, que era feito pelo ferreiro, é um dos componentes da rédea, usado acima do focinho para prender e guiar o animal. Também da oficina do ferreiro vinham essas esporas do século XVIII, que eram usadas para estimular a marcha dos cavalos, enquanto os pés ficavam apoiados em estribos como esses. Aqui temos cabos usados em chicotes de montaria. O peitoral com cincerros é uma grande coleira em tecido acolchoado para ser usada na altura do peito do cavalo. Uma curiosidade, originalmente possuíam 7 sinetas com o som das 7 notas musicais. Esse equipamento chama-se trempe de tropeiro. Nele se penduram os recipientes para cozinhar sobre a chama de uma fogueira ou braseiro. As espingardas e a pistola, os viajantes levavam por precaução e também para caçar. O carro de boi fazia o transporte de materiais e mercadorias, enquanto a canga servia para manter juntos os bois que o puxavam. Outro meio de transporte importante, numa época em que os rios funcionavam como estradas ligando os lugares, era a canoa, ainda hoje muito utilizada por pescadores em várias regiões do Brasil. Essas foram entalhadas cada uma em um único tronco de árvore. Ainda no mundo dos navegantes, há alguns objetos usados como amuletos de proteção, como
essas carrancas entalhadas em madeira e pedra-sabão, colocadas na proa dos barcos para espantar os maus espíritos. Como você vê, o Museu de Artes e Ofícios é um lugar de encontro do trabalhador consigo mesmo, com a sua história e com o seu tempo. Muitas das profissões que existem hoje relacionadas a tecnologias de ponta começaram com o conhecimento desses antigos profissionais e se devem ao longo percurso de aprendizado e aperfeiçoamento iniciado por eles tempos atrás. E para fazer a ponte entre o passado e o presente, o museu tem uma intensa programação cultural. São palestras, cursos e encontros sobre temas variados, como os ofícios da música e da palavra. Outra iniciativa que merece destaque é o programa Valor Social do Instituto Cultural Flávio Gutierres, que lançou em 2008 o curso de qualificação de jovens na área de conservação. O sonho era que se pudesse criar aqui dentro uma escola, um treinamento para jovens carentes que tivessem a chance de aprender aqui as técnicas de conservação, para serem assistentes de restauradores e trabalharem na preservação do nosso patrimônio. Antes de apresentar o curso, a gente começa a fazer uma reflexão sobre onde está o sonho de cada um, não é? Ou seja, qual que é o meu maior desejo? Que atuação, em que eu acho que eu posso contribuir para esse mundo ser diferente, ser muito melhor? A partir disso, a gente vai fazer a apresentação da proposta do curso. Esse curso é composto por um módulo que é técnico e um módulo que nós chamamos de módulo integrador. Durante o módulo técnico, ele se questiona, ele imagina o porquê das coisas e essas perguntas são respondidas através do módulo integrador. E nosso trabalho já deu frutos, os primeiros jovens já foram formados, já estão trabalhando e eu acho que pode ser uma ideia muito boa e eu tenho a esperança de que esse ponto de cultura se espalhe por aí, que a gente possa criar outros cursos semelhantes, tanto no interior de Minas quanto nos outros estados, onde existe carência de restauração de obra de arte. Ao formar jovens profissionais conscientes do seu papel como conservadores da cultura material e imaterial, contribui não só para a inserção social desses jovens, como para a preservação e valorização do patrimônio cultural do Brasil. Tomara que vocês tenham gostado desse passeio pelo universo do trabalho. Nós esperamos vocês em outros programas da série Conhecendo Museus. Enquanto isso, vamos continuar executando o nosso trabalho, que é levá-los nessas incríveis jornadas em busca dos tesouros da história, da arte e da cultura. Muito bem, valeu! Histórias vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Conhecendo museus.